Tem coisas na vida que a gente enterra tão fundo que acha que nunca mais vão voltar. Mas o passado tem um jeito cruel de bater na porta quando você menos espera. E no meu caso, ele bateu vestido de batina. Olá, meus amores. Aqui é a vovó Joarena, com meus 78 anos bem vividos, falando diretamente do meu cantinho em Feira de Santana, na Bahia. Uma cidade grande agora, mas que ainda guarda pedaços da minha história espalhados por suas ruas. Hoje vou compartilhar com vocês algo que guardei no peito por mais de 5 décadas. Uma história que mudou o rumo da minha vida de um jeito que vocês nem imaginam. Sabe, tem gente que diz que o dia do casamento é o mais feliz da vida de uma mulher. E era para ter sido mesmo. Ah, meus queridos, como era para ter sido. Mas às vezes a vida tem outros planos e o que deveria ser um conto de fadas pode virar um pesadelo em questão de minutos. Antes de continuar, a equipe desse canal falou que está rolando um sorteio de R$500 para os inscritos desse canal. Para participar, só basta curtir esse vídeo e comentar algum fato interessante sobre sua vida. Pode ser de onde você está assistindo, quantos netos e filhos a senhora tem, qual o seu hobby, sua idade e muito mais. Estou ansiosa para ler os comentários e ver o ganhador dessa premiação incrível. Nasci em 1946, numa cidadezinha chamada Santo Estevão, no coração da Bahia. Um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam mais rápido que carro de boi ladeira abaixo e onde a palavra do padre valia mais que documento em cartório. Meu pai, seu Ernesto, era dono de uma vendinha pequena, mas respeitada. Minha mãe, Dona Conceição, costurava para fora e fazia os melhores quitutes da região. Éramos uma família simples, mas feliz. Cresci correndo pelos quintais de terra batida, subindo em pé de manga, brincando de roda com as outras meninas da rua. A vida era dura, mas tinha uma doçura que hoje em dia é difícil de encontrar. Todo mundo se ajudava, as portas ficavam abertas e a gente dormia sem medo de nada, além do bicho-papão que as mães inventavam pra gente não sair de casa à noite. Foi numa festa de São João, em 1967, que conheci Jacinto. Eu tinha 21 anos, ele 25. Trabalhava como mecânico na única oficina da cidade. Tinha as mãos sempre manchadas de graxa, mas o sorriso mais bonito que já vi na vida. Me lembro como se fosse ontem. Eu estava dançando quadrilha com meu primo quando tropecei no meu próprio vestido. Ia cair de cara no chão se não fosse por 2 mãos fortes que me seguraram. Cuidado, moça. São João não gosta de ver moça bonita se machucando na festa dele, ele disse com aquele sorriso que fez meu coração dar uma cambalhota. Daquele dia em diante, Jacinto não saiu mais do meu pé. Todo dia passava na venda do meu pai para comprar alguma coisa. Um maço de cigarro que ele nem fumava, uma caixa de fósforo que não precisava, um pedaço de rapadura que distribuía para as crianças da rua. Qualquer desculpa era válida para me ver, para trocar 2 palavras, para roubar um sorriso meu. Meu pai, que era bravo feito onça quando queria, logo percebeu as intenções do rapaz. Mas Jacinto era trabalhador, respeitoso, de família conhecida. Não demorou muito para seu Ernesto dar sua bênção ao namoro, com a condição de que fosse tudo direitinho, com respeito, como mandava o figurino. E foi. Jacinto me tratava como se eu fosse feita de cristal. Me levava para passear na praça aos domingos depois da missa, sempre com minha mãe ou meu irmão de olheiro. Me trazia flores do mato que colhia no caminho da oficina. Escrevia cartinhas que eu guardo até hoje, cheias de promessas de um futuro feliz, de uma casa cheia de filhos, de amor eterno. O pedido de casamento veio no Natal de 1967. A família toda reunida para a ceia, a casa cheirando a rabanada e peru assado, quando Jacinto pediu licença para falar. Se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala, tirou uma caixinha do bolso e fez o pedido que toda moça sonha em ouvir. Joarena, você é a luz dos meus dias, a razão do meu viver. Me dá a honra de ser sua esposa? Claro que disse sim. Pulei no pescoço dele, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto a família toda aplaudia e minha mãe já começava a planejar o casamento em voz alta. Marcamos a data para 13 de abril de 1968. 6 meses para preparar tudo: o vestido, a festa, a casa onde iríamos morar.
Foram os meses mais felizes da minha vida até então. Cada dia que passava era um dia a menos para me tornar a senhora Juarena Santos. Até rimava bonito, não é mesmo? O vestido do casamento foi feito por Dona Marieta, a melhor costureira da cidade. Cetim branco, véu longo, uma renda que ela tinha trazido de Salvador especialmente para mim. Fiz questão de pagar cada centavo com o dinheiro que economizei vendendo cocada na feira. Queria que fosse meu, conquistado com meu suor, para entrar nesse novo capítulo da vida com o pé direito. A igreja escolhida foi a Matriz de Santo Estevão, a única da cidade. O padre Augusto, que estava lá há mais de 10 anos, seria quem celebraria nosso casamento. Todo mundo gostava dele. Era novo ainda, devia ter uns 35 anos, sempre sorridente, sempre disposto a ajudar. Visitava os doentes, dava aula de catecismo para as crianças, organizava quermesses para ajudar as famílias mais necessitadas. Padre Augusto é um santo, minha mãe vivia dizendo. Deus abençoou nossa cidade com um homem desses. Como a gente pode se enganar, né, meus queridos? Como a gente pode olhar para uma pessoa e não ver o demônio que mora dentro dela? Na semana do casamento, a cidade inteira estava em polvorosa. Era o evento do ano. A filha do seu Ernesto casando com o melhor mecânico da região. As mulheres preparavam os quitutes para a festa, os homens organizavam a decoração da igreja, as crianças ensaiavam para jogar pétalas de rosa na nossa saída. No dia 12 de abril, véspera do casamento, fui para a igreja fazer a confissão, como era tradição. Toda noiva tinha que confessar antes de casar, para entrar no matrimônio com a alma limpa. Padre Augusto me recebeu com aquele sorriso de sempre. Me conduziu ao confessionário. Nervosa, minha filha? Ele perguntou. Um pouco, padre, mas mais ansiosa do que nervosa. Mal posso esperar para começar minha vida ao lado do Jacinto. É natural. O casamento é um sacramento sagrado, uma união abençoada por Deus. Tenho certeza de que vocês serão muito felizes. Confessei meus pecadinhos bobos. Uma mentirinha aqui, uma fofoca ali, um pensamento impuro acolá. Padre Augusto me deu a absolvição, me desejou felicidades. Saí da igreja me sentindo leve como uma pluma, pronta para começar minha nova vida. Se eu soubesse o que me esperava no dia seguinte, o dia 13 de abril de 1968, amanheceu lindo. Sol brilhante, céu azul sem uma nuvem, passarinhos cantando como se celebrassem comigo. Me acordei às 5 da manhã, ansiosa demais para continuar dormindo. Tomei um banho demorado, lavei os cabelos com sabonete de rosas que minha madrinha tinha me dado de presente. Às 7, chegaram as amigas para me ajudar a me arrumar. A casa virou uma festa só de mulheres. Risadas, conversas, conselhos para a noite de núpcias que me faziam corar até a raiz dos cabelos. Minha mãe chorava de emoção a cada 5 minutos. Meu pai fingia que tinha cisco no olho para disfarçar as lágrimas. O casamento estava marcado para as 4 da tarde. Ao meio-dia, começamos a preparação final. O vestido foi colocado com todo cuidado, cada botão abotoado com carinho, cada prega ajustada com perfeição. O véu foi preso com grampos que minha avó tinha usado no próprio casamento, 50 anos antes. Algo velho, para dar sorte. Às 2 horas, saí de casa em direção à igreja. A tradição mandava que a noiva chegasse mais cedo para fazer os últimos preparativos no quartinho dos fundos da sacristia. Era um cômodo pequeno, mas arrumadinho, com um espelho grande, cadeiras, uma mesinha com jarra d'água. As noivas usavam para dar os últimos retoques, acalmar os nervos, rezar um pouco antes da cerimônia. Minha mãe, minhas irmãs e minhas amigas me acompanharam até lá. Me ajudaram com os últimos ajustes. O vestido estava perfeito. O véu caía como uma cascata branca. O buquê de flores do campo dava o toque final. Estava me sentindo uma princesa prestes a encontrar seu príncipe. Às 3h30, elas foram saindo para tomar seus lugares na igreja. A gente se vê lá na frente, minha mãe disse, me dando um beijo na testa. Você está linda, minha filha. Seu pai já deve estar lá fora, esperando para te levar ao altar. Fiquei sozinha no quartinho, me olhando no espelho, mal acreditando que em meia hora seria uma mulher casada. Foi quando ouvi a batida na porta. Entre, eu disse, pensando que era alguma das meninas que tinha esquecido alguma coisa. Mas não era. Era Padre Augusto.
Boa tarde, Joarena. Vim ver se está tudo bem, se precisa de alguma coisa antes da cerimônia. Está tudo ótimo, padre. Obrigada pela preocupação. Ele entrou no quarto, fechou a porta atrás de si. Achei estranho, mas não disse nada. Afinal, era o padre, né? Um homem de Deus. Que mal poderia haver? Você está mesmo muito bonita, ele disse, se aproximando. Jacinto é um homem de sorte. Obrigada, padre. Ele foi até a mesinha, pegou a jarra d'água. Deve estar nervosa. Aceita um copo d'água? Vai ajudar a acalmar. Eu estava mesmo com a boca seca de ansiedade. Aceito sim, padre. Muito obrigada. Ele serviu o copo, me entregou. A água tinha um gosto meio amargo, mas pensei que fosse por causa do nervosismo mesmo. Tomei tudo de uma vez. Pronto, ele disse, pegando o copo vazio da minha mão. Agora é só relaxar que vai dar tudo certo. Foi questão de minutos. De repente, senti uma tontura estranha, as pernas bambas, a visão embaçando. Tentei me apoiar na cadeira, mas as forças foram me abandonando. Padre, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Só ficou ali, parado, me observando com um olhar que nunca tinha visto antes. Um olhar que me deu medo, muito medo. Tentei gritar, pedir socorro, mas minha voz não saía. Meu corpo não obedecia mais. Fui escorregando para o chão devagar, o vestido de noiva se espalhando ao meu redor como uma mortalha branca. A última coisa que vi antes de apagar foi o rosto dele se aproximando, aquele sorriso que todo mundo achava santo se transformando em algo monstruoso, diabólico. Depois, só escuridão. Quando comecei a despertar, a primeira coisa que senti foi dor. Uma dor diferente de tudo que já tinha sentido na vida. Dor no corpo todo, mas principalmente numa parte de mim que ninguém nunca tinha tocado. Uma dor que vinha de dentro, que rasgava, que queimava. Tentei abrir os olhos, mas estava tudo embaçado. Tentei me mexer, mas cada movimento era uma agonia. Senti algo quente e pegajoso entre as pernas. Sangue. Muito sangue. A memória do que tinha acontecido antes de apagar veio em flashes. O padre, o copo d'água, a tontura. Mas o que aconteceu depois? O que ele tinha feito comigo? Não precisava ser muito esperta para entender. A dor, o sangue, as marcas que eu sentia pelo corpo todo. Tapas, mordidas, arranhões. Meu vestido de noiva rasgado, jogado de qualquer jeito em cima de mim. A calcinha, nem sinal dela. Tentei gritar, mas só saiu um gemido fraco. Tentei me levantar, mas as pernas não me obedeciam. Fiquei ali, jogada no chão frio daquele quartinho, sangrando, chorando, rezando para que fosse um pesadelo, que eu fosse acordar e nada daquilo teria acontecido. Foi assim que minha mãe me encontrou. Já passava das 4h30, o casamento atrasado, todo mundo preocupado. Ela veio me procurar e deu de cara com aquela cena de horror. Sua filha, que tinha saído de casa vestida de noiva, radiante de felicidade, agora jogada no chão como um trapo, violada, destruída. O grito dela ecoou pela igreja inteira. Um grito de dor, de desespero, de uma mãe vendo o pior pesadelo se tornar realidade. Em segundos, o quartinho se encheu de gente. Meu pai, minhas irmãs, Jacinto. Ah, o olhar do Jacinto quando me viu. Era como se tivessem arrancado a alma dele. Caiu de joelhos ao meu lado, tentando me cobrir com o paletó, as mãos tremendo, os olhos cheios de uma mistura de dor, raiva e desespero. Quem fez isso? Quem fez isso com ela? Ele gritava, olhando para todo mundo, procurando um culpado, uma explicação. Mas eu não conseguia falar. A língua estava pesada, os pensamentos embaralhados. O sedativo ainda fazia efeito, misturado com o trauma, com a dor, com a vergonha. Só conseguia chorar e me encolher, querendo sumir, querendo morrer. Me levaram para o hospital às pressas. Dr. Jerônimo, o único médico da cidade, confirmou o que todos já sabiam, mas ninguém queria dizer em voz alta. Eu tinha sido violentada, brutalmente, repetidamente. Tem sinais de sedativo no organismo, ele disse para o meu pai, achando que eu não estava ouvindo. Alguém dopou essa menina antes de fazer isso. A notícia correu pela cidade como rastilho de pólvora. A filha do seu Ernesto,
A noiva do Jacinto tinha sido atacada dentro da igreja, no dia do próprio casamento. Mas por quem? Quem teria feito uma monstruosidade dessas? Jacinto virou um bicho ferido. Saiu pela cidade inteira, interrogando todo mundo, procurando pistas, ameaçando matar quem tivesse feito aquilo comigo. O casamento, claro, foi cancelado. Como poderia haver festa depois de uma tragédia daquelas? Voltei para a casa dos meus pais, carregada, muda, quebrada por dentro e por fora. Me tranquei no quarto, me recusei a comer, a falar, a viver. O que tinha para viver? Minha honra estava perdida, meu corpo violado, meu futuro destruído. Numa cidade pequena como Santo Estevão, uma moça desonrada não tinha mais lugar no mundo. Mas o pior de tudo era não lembrar. Por mais que tentasse, não conseguia ver o rosto de quem tinha feito aquilo comigo. Lembrava do padre me dando água, lembrava de apagar, e depois só a dor, o sangue, o horror. Quem tinha entrado naquele quarto depois que apaguei? Quem tinha sido o monstro que destruiu minha vida? As investigações não levaram a nada. O delegado, um homem barrigudo e preguiçoso, fez umas perguntas de praxe e deu de ombros. Não tem testemunha, não tem como saber, ele disse. Podia ter sido qualquer um que entrou na igreja. Qualquer um. Como se fosse normal alguém entrar numa igreja, encontrar uma noiva desmaiada e decidir violentá-la. Como se fosse algo que acontecesse todo dia. A cidade se dividiu entre os que tinham pena de mim e os que cochichavam pelas costas. Será que ela não provocou? Alguns murmuravam. Moça direita não fica sozinha com homem em quarto fechado. Como se eu tivesse escolhido ser drogada e estuprada no dia do meu casamento. Jacinto continuava ao meu lado, firme, dizendo que ainda queria casar comigo, que nada tinha mudado, mas eu via nos olhos dele que tudo tinha mudado. Como ele poderia me tocar sem lembrar que outro tinha me tocado primeiro, e da pior forma possível? Como construir uma vida em cima de escombros? Foi minha avó, Dona Josefa, que plantou a primeira semente da verdade. Numa tarde, enquanto me penteava os cabelos, ela disse baixinho: "Criança, você lembra quem te deu a água?" "Padre Augusto", respondi, sem entender onde ela queria chegar. "E depois que você tomou a água, o que aconteceu?" Fiquei tonta, apaguei. Ela ficou em silêncio por um momento, continuando a pentear meus cabelos. Então sussurrou, tão baixo que quase não ouvi: "E se não entrou ninguém naquele quarto? E se quem fez isso já estava lá?" Meu sangue gelou. Não podia ser. Padre Augusto era um homem de Deus, um santo, todo mundo dizia isso. Ele não seria capaz? Seria? As palavras da minha avó ficaram martelando na minha cabeça dia e noite. E se quem fez isso já estava lá? Mas como acusar um padre? Como sequer pensar uma coisa dessas? Naquele tempo, meus queridos, padre era mais respeitado que doutor, que delegado, que prefeito. A palavra de um padre valia mais que juramento em tribunal. Passei semanas trancada no quarto, comendo o mínimo para sobreviver, tomando banho de bacia porque não aguentava ficar nua embaixo do chuveiro. Cada vez que fechava os olhos, tentava forçar a memória, tentava ver através da névoa do sedativo. Mas era como tentar agarrar fumaça. Quanto mais tentava, mais escapava. Jacinto vinha me ver todo dia. Sentava na varanda com meu pai, tomava café, perguntava como eu estava. Às vezes, eu espiava pela fresta da janela, via ele ali, cabisbaixo, sofrendo tanto quanto eu. Meu pai tentava convencê-lo a seguir em frente, procurar outra moça, refazer a vida. Mas ele balançava a cabeça, teimoso. "Juarena é minha noiva, seu Ernesto. Não importa o que aconteceu, ela continua sendo a mulher da minha vida." 3 meses depois daquele dia maldito, acordo no meio da noite com um flash de memória. Um cheiro, incenso misturado com suor. O mesmo cheiro que sentia toda vez que ia confessar, quando ficava naquele cubículo apertado do confessionário. O mesmo cheiro que estava no quartinho antes de apagar. Levantei da cama tremendo, o coração disparado. Será? Meu Deus do céu, será que minha avó estava certa? Será que foi mesmo o padre? No dia seguinte, tomei coragem e contei para Jacinto. Chamei ele para conversar no quintal, longe dos ouvidos curiosos. Quando falei da minha suspeita, vi o rosto dele se transformar.
Primeiro descrença, depois compreensão. Por fim, uma raiva tão grande que achei que ele ia explodir. Aquele filho da mãe, ele disse entre dentes, aquele desgraçado de batina, vou matar ele, Juarena. Vou arrancar a alma dele do corpo. Não, Jacinto, não pode fazer isso. Primeiro, não temos certeza. Segundo, você vai preso e aí? O que vai ser de mim sem você? Ele andava de um lado para o outro feito bicho enjaulado, os punhos cerrados, o maxilar travado. Nunca tinha visto Jacinto violento, mas naquele momento vi que era capaz de matar por mim. Então, o que a gente faz? Deixa ele solto por aí, rezando missa, confessando as moças, fingindo que é santo? A gente precisa ter certeza primeiro. E depois? Depois a gente pensa. Foi aí que começou nossa investigação particular. Jacinto era esperto, tinha estudado até o ginásio, sabia juntar as peças. Começou a perguntar por aí, discreto, sobre o padre. Onde ele estava na hora que me encontraram? Alguém tinha visto ele perto do quartinho? As respostas foram aparecendo aos poucos. Dona Zefinha, que ajudava na limpeza da igreja, disse que tinha visto o padre saindo da sacristia apressado, pouco antes de começar o horário do casamento. O coroinha, menino de uns 12 anos, contou que o padre tinha mandado ele ir para casa mais cedo naquele dia. Disse que não precisava de ajuda. Mas a peça principal do quebra-cabeça veio de onde menos esperávamos. Mariazinha, uma moça que tinha se mudado para Salvador, voltou para visitar a família e soube do que tinha acontecido comigo. Veio me procurar numa tarde, pediu para falar em particular. Juarena, ela disse, olhando para o chão. Eu preciso te contar uma coisa. Ano passado, antes de me mudar, o padre... Ele tentou algo comigo também. Meu coração quase parou. Como assim? Tentou? Eu tinha ido me confessar. Ele começou a fazer perguntas estranhas sobre minha vida íntima, se eu tinha namorado, se já tinha, você sabe. Achei estranho, mas respondi. Aí ele saiu do confessionário, veio pro meu lado, começou a passar a mão no meu cabelo, dizendo que eu era bonita demais para ficar sozinha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto contava. Eu me assustei, levantei para sair, mas ele me agarrou. Tentou me beijar, passou a mão em mim. Consegui empurrar ele e correr, mas fiquei com tanto medo, tanta vergonha. Para quem eu ia contar? Quem ia acreditar em mim? Naquele momento, tive certeza. Não era a primeira vez que Padre Augusto fazia algo assim. E se tinha feito com Mariazinha, tentado comigo, quantas outras não teriam sofrido caladas? Jacinto ficou ainda mais furioso quando contei sobre Mariazinha. Mas agora tinha um brilho diferente no olhar dele. Um brilho de quem estava tramando alguma coisa. Deixa comigo, ele disse. Vou dar um jeito nisso. Jacinto, pelo amor de Deus, não faz nenhuma loucura. Não vou fazer. Mas esse desgraçado não vai ficar impune. Pode confiar em mim. 2 semanas depois, Jacinto apareceu em casa com uma expressão estranha. Chamou meu pai para conversar reservado. Depois os dois me chamaram. Sentamos os 3 na cozinha, portas e janelas fechadas. Descobri umas coisas sobre o padre, Jacinto começou. Coisas que o pessoal da diocese não ia gostar de saber. Meu pai franziu a testa. Que tipo de coisas? Ele desvia dinheiro das coletas. Tenho provas. Pega uma parte do dizimo e manda para a família dele em Salvador. A mãe dele tem uma casa que não combina com o salário de lavadeira. Os irmãos vivem na boa vida sem trabalhar. E como você descobriu isso? Perguntei. Tenho meus métodos. O importante é que agora temos como pressionar ele. O plano era simples, mas arriscado. Confrontar o padre, fazer ele confessar o que tinha feito comigo. Ameaçar denunciar os desvios se ele não fosse embora da cidade. Não era justiça de verdade, eu sabia. Mas era o máximo que podíamos conseguir naquela época, naquele lugar. Meu pai não gostou da ideia. É perigoso demais. E se ele reagir? E se negar tudo e ainda prejudicar vocês? Mas Jacinto estava determinado. Seu Ernesto, com todo respeito. Mas olha o estado da sua filha. Olha o que aquele monstro fez com ela. O senhor quer que ele continue por aí, fazendo isso com outras moças? No fim, meu pai concordou. Mas fez questão de ir junto. Levou até o revólver velho que guardava em casa. Eu fiquei em casa com minha mãe e minhas irmãs, rezando para que tudo desse certo,
para que não acontecesse uma tragédia ainda maior. Eles voltaram quase 2 horas depois. Jacinto com o rosto fechado, meu pai pálido como papel. Sentaram na sala, pediram cachaça. Minha mãe serviu com mãos trêmulas. E então? Perguntei, não aguentando mais a ansiedade. Jacinto tomou um gole grande antes de responder. Ele confessou. Não de primeira, claro. Negou, se fez de ofendido, ameaçou chamar a polícia. Mas quando mostrei os documentos do desvio, quando disse que ia mandar tudo pro bispo, ele mudou de conversa. Meu pai continuou. Admitiu que deu o sedativo para você. Disse que não conseguiu se controlar, que o demônio tentou ele. O demônio. Como é fácil culpar o demônio pelos nossos atos monstruosos, né? Como é conveniente ter um bode expiatório pro mal que mora dentro da gente. Ele vai embora, Jacinto concluiu. Dei uma semana para ele pedir transferência, inventar uma desculpa qualquer. Se não for, mando tudo pro bispo e pra polícia. Uma semana depois, Padre Augusto anunciou na missa que tinha sido transferido para uma paróquia no interior de Sergipe. Disse que era vontade de Deus, que tinha que levar a palavra para lugares mais necessitados. Algumas beatas até choraram, lamentando a perda de um padre tão bom. Se elas soubessem... Mas a saída dele não curou minhas feridas. O trauma estava ali, cravado fundo, me assombrando dia e noite. Não conseguia mais entrar numa igreja sem tremer. Não conseguia ver uma batina sem sentir náusea. Não conseguia me imaginar sendo tocada por homem nenhum, nem mesmo por Jacinto, que tinha toda a paciência do mundo comigo. A cidade continuava fofocando, especulando, julgando. Sem saber a verdade, inventavam suas próprias versões. Alguns diziam que eu tinha um amante secreto, que tinha me atacado por ciúmes. Outros, que tinha sido coisa de macumba, trabalho feito por alguma invejosa. E sempre tinha os que insinuavam que a culpa era minha de alguma forma. 6 meses depois daquele dia fatídico, Jacinto veio com uma proposta. Juarena, vamos sair daqui. Vamos para outro lugar, recomeçar. Casar longe desses olhares, dessas línguas venenosas. Mas para onde? E nossa família? Tenho um primo em Feira de Santana. Ele tem uma oficina lá, precisa de mecânico. É cidade grande, ninguém vai conhecer nossa história. Podemos começar do zero. A ideia de deixar Santo Estevão era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Assustadora porque era deixar para trás tudo que conhecia, minha família, minhas raízes. Libertadora porque era a chance de escapar dos olhares de pena, dos cochichos, das memórias que me assombravam em cada esquina. Meus pais relutaram no começo, mas vendo meu estado, vendo que eu não melhorava, que continuava definhando naquela cidade que tinha se tornado minha prisão, acabaram concordando. Minha mãe chorou muito, me abraçou como se não fosse me ver nunca mais. Vai, minha filha, ela disse, vai ser feliz longe daqui. Esquece essa desgraça e constrói uma vida nova. Em janeiro de 1969, eu e Jacinto partimos para Feira de Santana. Levamos pouca coisa, algumas roupas, os móveis essenciais e muita esperança de dias melhores. Nos casamos no civil assim que chegamos, uma cerimônia simples, só nós dois e as testemunhas que o juiz arranjou. Não foi o casamento dos sonhos que tinha imaginado. Não teve vestido branco, não teve festa, não teve valsa, mas teve o que importava. O amor de um homem que me escolheu mesmo quebrada, mesmo marcada, mesmo com uma história que afastaria qualquer outro. A adaptação não foi fácil. Feira de Santana era muito maior que Santo Estevão, mais movimentada, mais impessoal. Mas isso era bom de certa forma. Ninguém sabia quem éramos, de onde vínhamos, o que tinha acontecido. Podíamos inventar nossa própria história. Jacinto começou a trabalhar na oficina do primo. Eu arranjei emprego numa loja de tecidos no centro. Alugamos uma casinha simples, mas digna. Fomos comprando nossos móveis aos poucos, construindo nosso ninho. Nas noites difíceis, quando os pesadelos vinham, quando o passado batia na porta, Jacinto me abraçava, me acalmava, me lembrava que estava segura, que nunca mais ninguém ia me machucar. Você é a mulher mais forte que conheço, ele me dizia. Sobreviveu ao pior e ainda está aqui, de pé. Isso é coragem, Juarena. Isso é força. Aos poucos, muito aos poucos, fui me curando.
Não completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas o suficiente para voltar a sorrir, para voltar a sonhar, para voltar a viver. Fiz amigas no trabalho, aprendemos a cozinhar juntos, descobrimos lugares bonitos na cidade nova. 1 ano depois da mudança, engravidei. Quando o doutor confirmou, chorei como criança. Não de tristeza, mas de medo. Como eu ia cuidar de uma criança se mal conseguia cuidar de mim mesma? Como ia proteger meu filho do mal do mundo se não tinha conseguido proteger nem a mim? Jacinto me acalmou, como sempre fazia. Você vai ser uma mãe maravilhosa. E nosso filho vai crescer cercado de amor, protegido, feliz. O passado não define nosso futuro, Juarena. Ele estava certo. Quando segurei meu primeiro filho nos braços, um menino saudável que puxou os olhos do pai, senti que finalmente estava virando a página. O passado ainda estava lá, sempre estaria, mas não precisava mais comandar minha vida. Tivemos mais 2 filhos depois. 2 meninas lindas que hoje me dão netos maravilhosos. Criei todos com amor, com cuidado, com a certeza de que nunca passariam pelo que passei. Ensinei minhas filhas a serem fortes, a não confiarem cegamente em ninguém, a conhecerem seus direitos. Anos depois, já com os filhos crescidos, recebi uma carta de Santo Estevão. Era da Mariazinha, aquela que tinha me contado sobre o padre. Ela escrevia para dizer que Padre Augusto tinha morrido. Infarto fulminante durante uma missa em Sergipe. Caiu de cara no altar, na frente de todo mundo. Dizem que nos últimos anos ele bebia muito, ela escreveu. Vivia atormentado, falando sozinho, pedindo perdão para fantasmas. Acho que a consciência pesou no fim. Fechei a carta, joguei no lixo. Não senti alegria nem tristeza com a notícia. Só um vazio, uma sensação de capítulo finalmente encerrado. Justiça divina? Coincidência? Não sei. Só sei que o monstro que me destruiu numa tarde de abril acabou destruído por seus próprios demônios. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que foi reconstruída das cinzas. Não foi fácil, não foi sem dor, não foi sem cicatrizes. Mas foi minha vida, conquistada com luta, com coragem, com o amor de um homem que viu além dos meus traumas. Jacinto partiu há 5 anos, vítima de um câncer maldito que levou ele em 6 meses. Antes de morrer, segurou minha mão e disse: "Obrigado por ter me escolhido, Juarena. Obrigado por ter me dado a chance de te amar. Eu que agradeço, meu amor. Por ter ficado, por ter lutado comigo, por ter me mostrado que nem todos os homens são monstros, que o amor verdadeiro existe e cura até as feridas mais profundas. O silêncio que por tanto tempo gritou dentro de mim hoje é preenchido com risadas de netos, com histórias de superação, com a certeza de que sobrevivi e venci. O padre achou que tinha me destruído naquela tarde. Mal sabia ele que estava criando uma guerreira. A vida em Feira de Santana seguia seu rumo. Meus filhos cresciam saudáveis. Jacinto prosperava na oficina. Parecia que finalmente tínhamos deixado o passado para trás. Mas vocês sabem como é, né? O passado tem um jeito teimoso de voltar quando a gente menos espera. Foi em 1978, quase 10 anos depois daquele dia maldito, que as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Meu filho mais velho, Ernesto, botei esse nome em homenagem ao meu pai, estava com 8 anos e precisava fazer a primeira comunhão. Eu tinha pavor de entrar em igreja, vocês podem imaginar, mas pelos meus filhos eu enfrentava qualquer coisa. A catequista era Irmã Benedita, uma freira já idosa que tinha vindo transferida de Salvador. Mulher doce, de fala mansa, que conquistou minha confiança aos poucos. Numa tarde, depois de buscar Ernesto na catequese, ela me chamou para conversar. "Dona Juarena, a senhora é de Santo Estevão, não é?" Meu sangue gelou. Como ela sabia? Tínhamos tomado tanto cuidado para não falar do passado. Por que a pergunta, irmã? Ela suspirou, olhou para o crucifixo na parede antes de continuar. Porque eu também sou de lá. Saí há muitos anos, mas conheci sua família. Seu pai tinha uma venda, sua mãe costurava. Confirmei com a cabeça, o coração apertado. Será que ela sabia da minha história? Será que ia espalhar para a cidade toda? Eu sei o que aconteceu com a senhora, ela disse baixinho.
E vim para a Feira de Santana justamente para procurar a senhora. Como assim? Me procurar? Por quê? O que ela contou em seguida mudou tudo o que eu achava que sabia sobre aquele dia terrível. Irmã Benedita tinha sido freira no convento de Salvador, para onde Padre Augusto mandava parte do dinheiro desviado. Mas não era para a família dele, como Jacinto tinha descoberto. Era para manter em segredo algo muito pior. Padre Augusto tinha, como posso dizer, tinha problemas sérios. A diocese sabia, mas preferia transferir ele de paróquia em paróquia em vez de enfrentar o escândalo. Cada vez que acontecia algo, mudavam ele de lugar. Minha cabeça girava. Quantas vezes, quantas mulheres? Não foram só mulheres, ela disse, e vi lágrimas nos olhos dela. Teve meninas também, adolescentes, às vezes até crianças. A senhora não foi a primeira, nem a última. Senti uma raiva tão grande que meu corpo todo tremia. Quantas vidas aquele monstro tinha destruído, e a igreja sabia. Sabia e não fez nada. Por que a senhora está me contando isso agora? Porque preciso da sua ajuda. Tem um grupo de mulheres, vítimas dele, que está se organizando. Queremos justiça, mesmo que tardia. Queremos que a igreja reconheça o que fez, que pague pelo silêncio cúmplice. A ideia de reviver tudo aquilo, de tornar público meu segredo mais doloroso, me apavorava. Mas pensar em quantas outras tinham sofrido como eu, em quantas ainda podiam sofrer se continuássemos caladas. Preciso pensar, disse. Conversar com meu marido. Jacinto, como sempre, me apoiou. Se é isso que você quer, se acha que vai ajudar, eu estou com você, sempre. Levei um mês para tomar coragem. Um mês de noites mal dormidas, de conversas comigo mesma, de orações pedindo força. No fim, o que me decidiu foi pensar nas minhas filhas. E se um dia elas passassem por algo assim? E se o silêncio de mulheres como eu permitisse que outros predadores continuassem soltos? Voltei a procurar Irmã Benedita. Eu topo. O que preciso fazer? O que descobri nas reuniões secretas que se seguiram foi de revirar o estômago. Éramos 12 mulheres, de idades e cidades diferentes, mas com histórias assustadoramente parecidas. Padre Augusto tinha um método. Conquistava a confiança, escolhia as vítimas mais vulneráveis, usava sedativos quando necessário. Maria das Graças, de Itaberaba, tinha sido atacada aos 15 anos durante uma confissão. Conceição, de Cachoeira, foi dopada durante um aconselhamento espiritual. Cada relato era um soco no estômago, uma confirmação de que o mal tinha usado batina por anos, protegido pelo silêncio e pela conivência. Precisamos de provas concretas, disse Irmã Benedita numa das reuniões. Documentos que mostrem que a diocese sabia e acobertou. Foi aí que lembrei de algo. Nas investigações que Jacinto tinha feito, ele mencionou ter achado uns papéis estranhos, umas cartas. Na época, focamos no desvio de dinheiro, mas será que tinha algo mais? Voltei para casa determinada a revirar nossos guardados. Jacinto guardava tudo. Era organizado que só ele. No fundo de uma caixa de sapatos, achei 3 cartas escritas por Padre Augusto para o bispo, confessando fraquezas da carne e pedindo transferência. As datas batiam com os relatos de algumas das mulheres. Isso é ouro, disse Irmã Benedita quando mostrei. Prova que ele confessava os crimes e que a diocese, em vez de denunciar, apenas mudava ele de lugar. Decidimos procurar um advogado. Dr. Reinaldo, um homem jovem e idealista que tinha acabado de abrir escritório em Feira. Quando contamos nossas histórias, vi a indignação no rosto dele. Isso é crime continuado, com agravante de abuso de autoridade religiosa. E a diocese é cúmplice por omissão. Vamos entrar com uma ação coletiva. O processo foi um inferno. Primeiro, tivemos que convencer as outras mulheres a se expor, a abrir suas feridas em público. Algumas toparam, outras recuaram com medo. No fim, éramos 7 corajosas dispostas a enfrentar a igreja. Quando a notícia vazou para a imprensa, foi um escândalo. Jornais de Salvador estamparam a história. A diocese tentou abafar, ameaçou processar por calúnia. Mas as provas eram fortes demais, os relatos detalhados demais.
Minha família sofreu. Meus filhos foram hostilizados na escola, chamados de filhos da mulher que quer destruir a igreja. Jacinto perdeu clientes na oficina, teve gente que não queria mais fazer negócio com o marido de escandalosa. Mas aguentamos firme, unidos. O julgamento aconteceu em 1980. 2 anos de batalha judicial, de depoimentos dolorosos, de reviver traumas antigos. Cada vez que tinha que contar minha história para o juiz, para os advogados, para a plateia curiosa, sentia como se estivesse sendo violentada de novo. Mas quando olhava para o rosto das outras mulheres, via a mesma dor, a mesma coragem, a mesma necessidade de justiça, encontrava forças para continuar. A defesa da diocese foi suja. Tentaram desqualificar nossos relatos, insinuar que éramos mulheres vingativas, que queríamos dinheiro. Chegaram a contratar detetive para investigar nosso passado, procurar qualquer coisa que pudesse manchar nossa reputação. Foi quando descobriram algo que nem eu sabia. Padre Augusto, antes de morrer, tinha deixado um diário. A família dele, com medo de escândalo, tinha entregado para o bispo de Sergipe, que guardou as 7 chaves. Mas alguém de dentro, tocado pela nossa luta, vazou o conteúdo. Era pior do que imaginávamos. Páginas e páginas de confissões doentias, descrições detalhadas dos abusos, uma lista com nomes de vítimas, 47 ao todo, em 15 anos de sacerdócio. Meu nome estava lá, com a data, 13 de abril de 1968. Hoje pequei novamente, ele escreveu. A noiva era pura demais, bela demais. O demônio me tentou e eu cedi. Que Deus me perdoe, mas valeu a pena. Valeu a pena. Como se destruir minha vida tivesse sido um prazer momentâneo que justificava tudo. Com o diário, a defesa da diocese ruiu. Não tinha mais como negar, como fingir que não sabiam. As evidências eram esmagadoras. Em setembro de 1980, o juiz deu ganho de causa pra gente. A diocese foi condenada a pagar indenização para cada vítima e a criar um fundo de apoio para mulheres abusadas por religiosos. Não era só sobre dinheiro, embora Deus sabe como precisávamos. Era sobre reconhecimento, sobre tirar o véu de silêncio que protegia predadores, sobre dizer em alto e bom som: isso aconteceu, foi errado e alguém precisa pagar. A vitória teve gosto amargo. Padre Augusto já estava morto, nunca pagou criminalmente pelos crimes. Outros padres envolvidos no acobertamento foram apenas transferidos. A estrutura que permitiu os abusos continuou intacta. Mas alguma coisa mudou. Depois do nosso caso, outras mulheres encontraram coragem para denunciar. Criamos uma rede de apoio, um grupo que existe até hoje, ajudando vítimas de abuso religioso a buscar justiça e cura. Minha vida nunca mais foi a mesma depois do processo. Perdi a privacidade. Virei aquela mulher que processou a igreja. Mas ganhei algo mais valioso: a certeza de que meu silêncio não seria mais cúmplice de outros crimes. Irmã Benedita, que tinha sido nossa maior aliada, foi expulsa da congregação. Acusaram ela de traição, de manchar o nome da igreja. Ela aceitou com serenidade, disse que preferia servir a Deus fora dos muros do convento do que ser cúmplice dentro deles. Anos depois, numa das reuniões do nosso grupo, uma moça jovem se aproximou de mim. Tinha uns 20 anos, olhos assustados, jeito de quem carrega um segredo pesado. Dona Joarena, ela disse, eu preciso agradecer a senhora. Por causa da sua coragem do processo, minha mãe não deixou eu ficar sozinha com o padre da nossa paróquia. Ela suspeitou, me protegeu. A senhora salvou minha vida. Chorei como criança naquele dia. Toda dor, toda exposição, toda luta tinha valido a pena por aquele momento. Por saber que pelo menos uma menina tinha sido poupada do horror que vivi. Jacinto me abraçou naquela noite, orgulhoso. Você é uma guerreira, Joarena. Transformou sua dor em escudo para outras mulheres. Isso é a verdadeira fé. Ele tinha razão. A verdadeira fé não estava nos homens de batina que pregavam uma coisa e faziam outra. Estava em nós, mulheres quebradas que encontramos força para lutar, para proteger outras, para gritar quando queriam que ficássemos caladas. A descoberta de que a igreja sabia, de que tinha sido cúmplice por omissão, poderia ter destruído minha fé.
Mas descobri que Deus não mora só nas igrejas. Mora na coragem de denunciar, na força de reconstruir, no amor que cura, na justiça que tarda, mas não falha. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele padre achou que estava destruindo uma noiva indefesa. Mal sabia ele que estava criando uma guerreira. Uma voz que se multiplicaria em muitas outras vozes. Um grito que ecoaria por décadas, exigindo justiça. A confrontação com Padre Augusto foi apenas o primeiro passo de uma batalha muito maior contra um sistema inteiro que protegia predadores vestidos de santos. Quando Jacinto e meu pai voltaram para casa naquela noite, depois de ouvir a confissão forçada do padre, eu via nos rostos deles uma mistura de alívio e frustração. Havíamos descoberto a verdade, sim. Mas e daí? O que podíamos fazer com ela numa sociedade onde a palavra de um padre valia mais que a vida de uma mulher? Nos dias que se seguiram à saída do padre Augusto de Santo Estevão, a pressão para que mantivéssemos silêncio veio de todos os lados. O novo padre, Padre Antônio, jovem recém-ordenado que veio substituir Augusto, passou em nossa casa numa tarde. Disse que vinha consolar a família em tempos difíceis. Mas logo ficou claro qual era sua verdadeira missão. Sei que vocês passaram por momentos terríveis, ele disse, sentado na nossa sala, tomando o café que minha mãe serviu por educação. Mas é importante que não alimentem sentimentos de vingança. A misericórdia de Deus é infinita, e devemos perdoar até mesmo aqueles que nos fizeram mal. Jacinto, que até então tinha se controlado, não aguentou. Padre, com todo o respeito, mas o senhor não estava aqui quando encontraram minha noiva sangrando no chão da sua igreja. Não viu o estado em que ela ficou? Não acompanhou noites de pesadelo? Não presenciou? Meu filho, o padre interrompeu. Entendo sua dor, mas espalhar boatos sobre um homem de Deus pode ser mais prejudicial para vocês do que imaginam. A comunidade precisa de paz, de união. Seria melhor para todos se esse assunto ficasse no passado. Boatos. Ele chamou meu estupro de boatos, como se minha dor, meu trauma, minha vida destruída fossem apenas fofocas de cidade pequena. Naquele momento, entendi que não eram apenas indivíduos que estávamos enfrentando, mas uma instituição inteira disposta a sacrificar suas vítimas para proteger sua imagem. Meu pai, homem religioso e respeitoso que sempre fora, dessa vez não se curvou. Padre Antônio, minha filha foi violentada dentro da casa de Deus por quem deveria protegê-la. Se o senhor acha que vamos fingir que nada aconteceu para não incomodar ninguém, está muito enganado. O padre foi embora sem conseguir o que queria, mas voltou, várias vezes, sempre com a mesma ladainha sobre perdão, misericórdia e o bem maior da comunidade. Às vezes vinha acompanhado de fiéis influentes. O prefeito, o dono da farmácia, mulheres da congregação que me olhavam com uma mistura de pena e censura. Joarena é uma moça boa, elas diziam para minha mãe. Mas precisa entender que certas coisas é melhor deixar quietas, pelo bem dela mesma. Ninguém vai querer casar com uma moça que anda falando essas coisas de padre. Falando essas coisas. Como se denunciar um estupro fosse má educação, como se buscar justiça fosse falta de compostura. O peso do silêncio era esmagador, vinha de todos os lados, sufocava mais que o próprio trauma. Jacinto, meu querido Jacinto, estava sendo corroído por dentro. Via o amor da sua vida destruída, tinha descoberto quem foi o responsável, mas não podia fazer nada. A impunidade do padre, protegido pela batina e pelo sistema, o deixava louco de raiva. Não é justo, Joarena, ele me dizia, andando de um lado para outro no quintal, como bicho enjaulado. Aquele desgraçado destruiu você, destruiu nossos sonhos e vai continuar por aí como se nada tivesse acontecido. Vai celebrar missas, dar conselhos espirituais, talvez fazer isso com outras moças. Era essa última possibilidade que mais me atormentava. E se meu silêncio custasse a vida de outra jovem? E se minha covardia permitisse que outro monstro continuasse solto? Mas ao mesmo tempo, que escolha eu tinha? Denunciar formalmente significaria reviver tudo de novo. Expor minha intimidade para delegados descrentes, enfrentar advogados da igreja que fariam de tudo para me destruir. E se a gente fosse embora?
Jacinto sugeriu numa noite, depois de mais uma visita indesejada do padre e seus asseclas. Não precisamos ficar aqui, aguentando essas pressões. Podemos recomeçar em outro lugar, onde ninguém conhece nossa história. A ideia era tentadora e apavorante ao mesmo tempo. Tentadora porque representava a liberdade, a chance de escapar dos olhares de pena e julgamento. Apavorante porque significava deixar para trás toda a minha vida, minha família, minhas raízes. Mas é como fugir, argumentei. É como dar razão para quem diz que a culpa é minha. Não é fugir, amor. É estratégia. É escolher nossas batalhas. Aqui, nós dois sabemos que não temos chance. A igreja é forte demais, tem poder demais. Em outro lugar, podemos construir nossa vida sem carregar esse peso. Conversamos durante semanas sobre a possibilidade. Minha família estava dividida. Meu pai queria que ficássemos, que enfrentássemos a situação de cabeça erguida. Não fizemos nada de errado, ele dizia. Por que temos que sair como criminosos? Minha mãe, mais prática, via as coisas de outra forma. Aqui ela nunca vai ter paz. Todo mundo sempre vai lembrar, sempre vai cochichar. Em outro lugar, pode ser só a Joarena, não a Joarena que foi atacada na igreja. Minhas irmãs também estavam sendo afetadas. Na escola, as outras crianças repetiam o que ouviam dos pais. Sua irmã é aquela que... E os comentários maldosos se seguiam. Elas chegavam em casa chorando, perguntando por que as pessoas eram tão cruéis. A pressão social foi aumentando conforme os dias passavam. A cidade se dividia entre os que nos apoiavam discretamente e os que preferiam acreditar que tudo não passava de invenção ou exagero. As beatas mais fervorosas eram as piores. Espalhavam que eu tinha provocado o pobre padre, que estava inventando história para conseguir atenção. Moça direita não fica sozinha com homem em lugar fechado. Elas cochichavam na feira. Se aconteceu alguma coisa, ela deve ter dado motivo. Jacinto não aguentava ouvir essas coisas. Mais de uma vez, quase se meteu em briga por causa de comentários maldosos. Numa ocasião, o genro de uma das beatas disse na oficina que mulher que se respeita não anda inventando história de padre. Jacinto largou a chave inglesa e partiu para cima do homem. Só não quebrou a cara dele porque outros mecânicos seguraram. Vocês não sabem de nada, ele gritava, fora de si. Não viram o estado em que ela ficou, não sabem do que aquele monstro fez, e ficam aí, repetindo veneno, destruindo quem já está destruída. O episódio correu a cidade toda. O noivo da Joarena está ficando louco, comentavam. Essa história toda está fazendo mal para ele também. Como se a loucura fosse nossa, por não aceitar calados a injustiça. A gota d'água foi quando o padre Antônio resolveu fazer um sermão sobre calúnia e difamação numa missa dominical. Não mencionou nomes, claro, mas todo mundo entendeu a quem se referia. Há entre nós, ele disse do alto do púlpito, pessoas que insistem em espalhar mentiras sobre homens de Deus, que preferem alimentar o ódio a buscar a reconciliação, que escolhem a vingança ao invés do perdão. Minha mãe, que estava na missa, levantou e saiu no meio do sermão. Outras pessoas a seguiram. Poucas, mas suficientes para causar alvoroço. Quando ela chegou em casa, estava tremendo de raiva. Ele está chamando você de mentirosa na frente de todo mundo, ela disse. Isso não pode continuar assim. Foi quando tomamos a decisão final. Não adiantava ficar. Não adiantava lutar contra um sistema que estava determinado a nos esmagar. Íamos embora, mas não como fugitivos. Íamos de cabeça erguida para construir uma vida nova onde nossa verdade pudesse existir sem ser questionada a cada momento. Organizar a mudança foi mais complicado do que imaginávamos. Primeiro, Jacinto tinha que conseguir trabalho em outro lugar. O primo dele em Feira de Santana, José, confirmou que havia vaga na oficina, mas o salário seria menor no começo. Teríamos que recomeçar do zero, em todos os sentidos. Vender nossas coisas foi doloroso. Os móveis que compramos para a casa onde íamos morar depois do casamento, as lembranças de uma vida que foi interrompida brutalmente. Tudo teve que ir embora por preços baixos. Quem compra móveis de gente que vai fugir, sabe que pode pechinchar à vontade. Meu pai nos ajudou financeiramente, mesmo não concordando totalmente com a decisão.
É dinheiro da venda, ele disse, me entregando um envelope, para vocês se estabelecerem lá. Mas promete que não vai esquecer da gente. Como se fosse possível esquecer. Como se deixar Santo Estevão significasse deixar de amar minha família, minha terra, minhas raízes. Não era isso. Era só escolher entre afundar ou nadar, entre morrer aos poucos ou buscar uma chance de renascer. Decidimos nos casar no civil antes de partir. Não seria o casamento dos nossos sonhos. Esse tinha sido destruído para sempre naquela tarde de abril. Mas seria nosso, verdadeiro, livre das pressões e olhares maliciosos. A cerimônia foi no cartório, numa manhã de dezembro de 1968. Só nossos pais como testemunhas, nenhuma festa, nenhuma comemoração. Eu usava um vestido azul simples que minha mãe tinha feito. Jacinto seu terno do domingo. Quando o juiz perguntou se aceitávamos um ao outro como marido e mulher, nos olhamos nos olhos e dissemos sim, com uma convicção que vinha do fundo da alma. Não era o final feliz do conto de fadas que eu tinha sonhado. Era o começo real de uma vida que teríamos que construir com as próprias mãos, longe dos holofotes, longe dos julgamentos, longe de tudo que conhecíamos. Agora somos nós contra o mundo, Jacinto disse, segurando minha mão quando saímos do cartório. E nós vamos vencer. Eu quis acreditar. Precisava acreditar. O ônibus que nos levou para a Feira de Santana, em janeiro de 1969, carregava mais do que 2 pessoas e algumas bagagens. Carregava esperanças, medos, sonhos quebrados e a determinação de reconstruir uma vida que havia sido despedaçada. Durante as 6 horas de viagem, fiquei grudada na janela, vendo a paisagem do interior baiano mudar, as cidades pequenas dando lugar a uma metrópole que me parecia gigantesca. Feira de Santana era tudo que Santo Estevão não era. Grande, movimentada, impessoal. As ruas fervilhavam de gente, carros, comércio. Ninguém parava para nos observar, ninguém sussurrava quando passávamos. Pela primeira vez em meses, consegui caminhar na rua sem sentir olhares pesando nas minhas costas. José, o primo do Jacinto, nos recebeu com carinho genuíno. Era um homem simples, 10 anos mais velho que meu marido, que tinha construído uma oficina próspera no bairro do Tomba. Aqui, vocês vão poder recomeçar, ele disse, nos mostrando a casinha que tinha alugado para nós. Ninguém precisa saber de onde vieram nem por que vieram. O que importa é o que vão fazer daqui para frente. A casa era pequena, mas digna. 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Paredes caiadas de branco, chão de cimento batido, um quintal nos fundos onde plantei temperos e flores. Não era o lar que tínhamos sonhado, mas era nosso. Limpo de memórias ruins, livre de fantasmas do passado. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Jacinto trabalhava de sol a sol na oficina, aprendendo os jeitos do primo, conquistando a confiança dos clientes. Eu consegui emprego numa loja de tecidos no centro da cidade, vendendo metros de algodão e conversando com donas de casa sobre costuras e bordados. Era libertador poder falar com pessoas que não sabiam nada sobre mim. Para elas, eu era simplesmente Joarena, a mocinha nova que tinha vindo do interior para trabalhar na cidade. Contava que era casada, que o marido era mecânico, que estávamos começando a vida. Verdade simples, sem peso, sem segundas intenções. Nas noites difíceis, e elas ainda vinham com pesadelos e memórias que me assaltavam sem aviso, Jacinto me segurava, me acalmava, me lembrava de onde estávamos e por que estávamos lá. Aquilo ficou para trás. Ele sussurrava no meu ouvido. Aqui é nosso futuro. Aqui ninguém pode nos julgar nem nos machucar. Aos poucos, fomos nos integrando à nova comunidade. Conhecemos os vizinhos, fizemos amizades no trabalho, descobrimos os melhores lugares para fazer compras. Feira de Santana nos acolheu com a generosidade das cidades grandes, que têm espaço para todo tipo de história sem fazer muitas perguntas. Em novembro de 1969, quase 2 anos depois daquele dia terrível, descobri que estava grávida. A notícia me pegou de surpresa. Não porque não esperássemos, mas porque tinha parado de acreditar que meu corpo conseguiria gerar vida depois de tanta violência. Quando contei para Jacinto, vi lágrimas nos olhos dele. Não de tristeza, mas de alegria pura, incontida. Vai dar tudo certo, ele disse,
me abraçando com cuidado, como se eu fosse feita de cristal. Nosso filho vai crescer livre, feliz, sem carregar o peso do que passamos. A gravidez foi ao mesmo tempo bênção e provação. Bênção porque me deu um propósito novo, uma razão para olhar para frente em vez de para trás. Provação porque o medo me consumia. E se eu não conseguisse ser uma boa mãe? E se meus traumas afetassem meu filho? E se o mundo lá fora fosse tão cruel com ele quanto tinha sido comigo? Doutor Edmundo, o médico que me acompanhou, era um homem gentil que percebia minha ansiedade. Primeira gravidez é sempre assim, ele me dizia. Normal ficar nervosa, mas você é forte, Juarena. Vai ser uma mãe maravilhosa. Se ele soubesse toda a verdade, será que diria a mesma coisa? Mas essa era a beleza de Feira de Santana. Eu podia ser apenas uma mulher grávida, não uma vítima carregando cicatrizes. Ernesto nasceu numa madrugada de julho de 1970, depois de um parto longo, mas sem complicações. Quando o médico colocou aquele serzinho miúdo nos meus braços, senti algo que não experimentava há 2 anos. Alegria pura, sem misturas, sem sombras. Era um menino lindo, saudável, com os olhos do pai e um choro forte que enchia a maternidade. Olhando para ele, entendi que a vida tinha me dado uma segunda chance. Não para esquecer o passado, isso jamais seria possível, mas para construir algo belo sobre os escombros. Olha só, Jacinto disse, tocando o rostinho do nosso filho com dedos trêmulos. Ele é perfeito, nosso milagre. Era mesmo um milagre. Depois de tanta destruição, tanta dor, éramos capazes de criar vida, de gerar amor, de ser uma família. O nome Ernesto foi escolhido em homenagem ao meu pai, que tinha nos apoiado mesmo quando não concordava com nossas decisões. 2 anos depois, veio Maria da Conceição, em homenagem à minha mãe. Uma menina serena, de olhos grandes e sorriso fácil, que completou nossa pequena família. E 3 anos mais tarde, nossa caçula, Ana Beatriz, que chegou cheia de energia para bagunçar nossa rotina. Criar 3 filhos na década de 1970, sem o apoio da família estendida, não foi fácil. Mas cada desafio superado era uma vitória. Cada marco alcançado uma prova de que tínhamos feito a escolha certa. Meus filhos cresceram livres do peso da nossa história, cercados de amor e proteção. Ensinei a eles, especialmente às meninas, a importância de conhecer seus direitos, de não aceitar abusos de autoridade, de confiar no próprio instinto quando algo não parecesse certo. Sem contar os detalhes sórdidos do que tinha passado, plantei neles sementes de coragem e discernimento. Se alguém tentar fazer vocês se sentirem desconfortáveis, eu dizia, não importa quem seja, professor, padre, vizinho, qualquer pessoa, vocês correm e me contam. Promessa de guardar segredo sobre coisa ruim não vale nada. Por 15 anos, vivi na ilusão de que tinha conseguido enterrar meu passado para sempre. Meus filhos cresciam saudáveis, Jacinto prosperava na oficina, tinha virado sócio do primo, nossa vida parecia finalmente nos trilhos. Mas em 1984, uma carta mudou tudo. Era de Mariazinha, aquela moça que tinha me contado sobre a tentativa de abuso do padre Augusto. Ela escrevia para me informar que outras mulheres tinham aparecido com histórias similares, vítimas do mesmo padre, espalhadas por várias cidades da Bahia. Juarena, dizia a carta, descobrimos que éramos muito mais do que imaginávamos. E estamos nos organizando para buscar justiça. Sei que você refez sua vida, que tem família para proteger. Mas sua voz pode ser fundamental para que outras mulheres encontrem coragem. Meu primeiro instinto foi rasgar a carta e fingir que nunca tinha chegado. Minha vida estava boa, meus filhos não sabiam de nada, por que remexer em feridas cicatrizadas? Mas a consciência não me deixava em paz. Se outras mulheres tinham sofrido o que sofri, se o monstro tinha continuado sua sanha destruidora, meu silêncio não seria cúmplice? Conversei com Jacinto, claro. Depois de tantos anos juntos, não tínhamos segredos um do outro. Ele escutou, refletiu, segurou minhas mãos. A decisão é sua, ele disse. Se você quiser participar dessa luta, eu estou do seu lado. Se quiser manter nossa vida como está, também apoio. Mas lembra de uma coisa,
Você não é mais aquela moça assustada de Santo Estevão. Você é uma mulher forte, mãe de família, que construiu uma vida linda. Se alguém pode enfrentar essa batalha, é você. Procurei Irmã Benedita numa tarde de setembro. Ela morava numa casa simples no bairro do Queimadinho, onde mantinha um centro de apoio a mulheres carentes. Não usava mais hábito religioso. Tinha deixado a congregação depois de nosso processo, mas continuava servindo a Deus do seu jeito. Sabia que você viria, ela disse, me abraçando como se fôssemos velhas amigas. Tem cara de quem não consegue ficar calada quando se trata de justiça. O que ela me contou me deixou estarrecida. Não éramos apenas algumas mulheres isoladas. Era um padrão sistemático de abuso que atravessou décadas. Padre Augusto tinha sido transferido de paróquia em paróquia sempre que problemas surgiam, deixando um rastro de vítimas por onde passava. A diocese sabia, Irmã Benedita explicou. Tinha documentos, relatórios, confissões, mas escolheu transferir em vez de punir, abafar em vez de enfrentar. São cúmplices de cada violência que ele cometeu depois da primeira denúncia não investigada. Era revoltante descobrir que meu caso não tinha sido isolado nem excepcional. Era apenas mais um numa longa lista de crimes acobertados por uma instituição que se dizia representante de Deus na Terra. Demorei semanas para tomar a decisão. Pensava nos meus filhos, que tinham então 14, 12 e 9 anos. Como explicar para eles que a mãe que sempre conheceram forte e determinada tinha um passado de violência e trauma? Como protegê-los das consequências de uma batalha judicial contra a igreja? Mas pensava também em quantas outras Juarenas poderiam estar sofrendo em silêncio, em quantas famílias destroçadas, em quantos predadores protegidos pela batina e pelo poder institucional. Mãe, minha filha mais velha me disse numa noite, me vendo preocupada demais para disfarçar. A senhora está bem? Parece que tem algo te incomodando. Olhei para aquela menina esperta, determinada, que tinha criado para ser forte e independente. Se um dia alguém tentasse fazer mal a ela, eu ia querer que outras mulheres tivessem lutado antes para criar um mundo onde sua dor fosse levada a sério. Tem algo sim, minha filha, mas é coisa de adulto. Uma injustiça muito antiga que talvez seja a hora de corrigir. Então a senhora tem que corrigir, ela disse com a simplicidade da juventude. A senhora sempre nos ensina que não pode deixar coisa errada passar em branco. Era a resposta que eu precisava ouvir. O processo que se seguiu foi ainda mais difícil que imaginara. Não só pela dor de reviver traumas antigos, mas pelo impacto na minha família. Quando a notícia vazou para a imprensa, os jornalistas descobriram nossa identidade, nosso endereço, nossa história. Meus filhos chegaram da escola com perguntas que não sabiam como fazer. Colegas tinham mostrado jornais, feito comentários, repetido boatos. Tive que sentar com cada um deles, adequando a linguagem à idade e contar uma versão da verdade que pudessem entender e carregar. Por que a senhora nunca contou isso antes? Ernesto perguntou com a revolta típica dos adolescentes contra injustiças. Porque às vezes a gente precisa de tempo para ficar forte o suficiente para lutar. E porque quis proteger vocês de uma história muito triste. Mas agora a senhora está lutando, Maria da Conceição observou. Agora estou lutando para que outras meninas não passem pelo que passei. Para que vocês cresçam num mundo onde essas coisas não ficam escondidas. Foi difícil, mas nossos filhos nos surpreenderam. Em vez de vergonha ou revolta, demonstraram orgulho. Orgulho de ter uma mãe corajosa, que não se calava diante da injustiça. Começaram a defender nossa causa na escola, a rebater comentários maldosos, a se posicionar como filhos de uma guerreira. Quando ganhamos o processo em 1985, a sensação foi estranha. Alegria misturada com vazio. Tínhamos provado nossa verdade, forçado o reconhecimento da injustiça, conseguido indenização. Mas Padre Augusto estava morto há 5 anos. Nunca pagaria criminalmente pelos crimes. Nunca olharia suas vítimas nos olhos e admitiria o mal que causou. A vitória foi importante menos pelo que conseguimos e mais pelo que representou. Outras mulheres encontraram coragem para denunciar. A igreja foi forçada a criar protocolos para lidar com denúncias de abuso. O véu de silêncio que protegia predadores foi rasgado, mesmo que parcialmente. Não é sobre vingança.
Eu disse aos jornalistas após a sentença. É sobre impedir que outras famílias passem pelo que passamos. É sobre dizer bem alto: essas coisas acontecem, são erradas, e quem faz vai pagar. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que poderia ter terminado naquela tarde de abril de 1968. Mas não terminou. Foi transformada, ressignificada, tornada mais forte pelas próprias cicatrizes. Meus filhos se tornaram adultos maravilhosos. Ernesto é mecânico como o pai, mas estudou engenharia e tem sua própria oficina. Maria da Conceição virou advogada, especializada em defesa de mulheres vítimas de violência. Ana Beatriz é professora e trabalha com educação sexual nas escolas, ensinando crianças sobre consentimento e proteção. A Senhora plantou em nós a semente da justiça. Maria me disse numa ocasião: cada caso que aceito, cada mulher que ajudo a encontrar coragem para denunciar, é continuação da sua luta. Tenho 8 netos agora, que crescem num mundo diferente do que conheci. Não perfeito, claro, mas onde a palavra de uma vítima tem mais peso, onde denúncias são investigadas, onde o silêncio não é mais a única opção. Jacinto partiu há 5 anos, vítima de um câncer que o levou em 6 meses cruéis. Antes de morrer, segurou minha mão e disse: obrigado por ter me deixado te amar. Obrigado por ter construído essa família linda comigo. Obrigado por ter me mostrado que o amor é mais forte que qualquer trauma. Eu que agradeço, meu amor eterno, por ter ficado quando outros teriam fugido, por ter escolhido reconstruir em vez de abandonar, por ter me dado filhos que levam nosso amor para frente, multiplicando-o em gerações futuras. Se você chegou até aqui na minha história, meu querido, minha querida, obrigada por ter escutado. Não foi fácil contar, mesmo depois de tantos anos. Mas aprendi que o silêncio é o melhor amigo da injustiça. E eu não quero mais ser cúmplice de nenhuma maldade. Se você já passou por algo parecido, saiba que não está sozinha. A culpa nunca é da vítima. O trauma pode mudar sua vida, mas não precisa destruí-la. É possível reconstruir, amar novamente, ser feliz, mesmo carregando cicatrizes. Se você conhece alguém que passou por isso, seja paciente. Healing não tem prazo marcado. Uns levam meses, outros anos, alguns uma vida inteira. O importante é não desistir de si mesmo, não deixar que o mal vença. E se você está numa posição de poder, seja pai, mãe, professor, líder religioso, qualquer coisa, lembre-se: com o poder vem a responsabilidade. Use-o para proteger, não para oprimir. Para libertar, não para aprisionar. Para curar, não para ferir. O mundo ainda tem muito mal, muito sofrimento, muita injustiça. Mas também tem pessoas como Jacinto, como Irmã Benedita, como meus filhos, como cada uma das mulheres corajosas que se juntaram a mim na luta. Tem amor, esperança, possibilidade de mudança. Eu sobrevivi ao pior dia da minha vida e construí décadas de dias bons sobre os escombros. Se eu consegui, você também consegue. Não desista. O mundo precisa da sua luz, da sua força, da sua história. E lembre-se sempre: você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que acredita, mais amada do que suspeita. Sua vida tem valor, sua voz tem poder, sua existência faz diferença. Aquele padre achou que estava destruindo uma noiva indefesa numa tarde de abril. Mal sabia ele que estava forjando uma guerreira que inspiraria outras guerreiras, numa corrente de coragem que já dura mais de 5 décadas e vai durar muito mais. Das cinzas do meu sonho destruído, nasceu uma vida real, verdadeira, poderosa. E isso, meus queridos, isso ninguém pode tirar de mim.